irmãos, vamos à nossa aula então hoje da EBD Online, essa aula especial que nós estamos fazendo aqui para celebrar um tempo especial. O tema da nossa aula, como já foi dito, é Ele Cuida de Nós. E quando nós falamos em Ele Cuida de Nós, nós temos que lembrar aquilo que Deus tem feito por nossa vida. Especificamente nós que somos presbiterianos, que nesta última quarta-feira, dia 12, celebramos 161 anos de organização aqui no Brasil, de início dos trabalhos de plantação de igreja. E quando nós falamos em organização da IPB, desses 161 anos de igreja presbiteriana no Brasil, nós temos que lembrar rapidamente desse missionário estudiense, Ashbel Green Simonton. Esse missionário que chegou ao Brasil no dia 2 de agosto de 1859 e veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1867. Algumas coisas importantes da história de Simonton que nós devemos trazer aqui é que ele deixa os estudos de direito e, quando estudava teologia, ele ouve uma pregação do professor de teologia Charles Hodge e ele então vai dedicar-se profundamente a vir como missionário para o nosso Brasil. Ali ele é chamado, ele então chega no Brasil e ele começa então o trabalho. Quando ele morre, perto de completar 35 anos de idade, ele é enterrado no cemitério dos protestantes, ali na Consolação, no município de São Paulo, capital aqui. E é um homem que em 8 anos fez um serviço muito significativo para a igreja. Em 8 anos ele plantou a IPB, começou outra igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, ele com outros parceiros organizou a igreja presbiteriana de São Paulo, de Brotas, organizou uma imprensa evangélica, uma das primeiras que a gente tem. Ele também organizou um presbitério e também iniciou-se uma faculdade, uma escola de teologia, de estudos teológicos. Então, em 8 anos de trabalho, Simonton ele fez coisas incríveis, amados, coisas incríveis. Quando você lê as pessoas falando dele, você vai encontrar, por exemplo, o reverendo Adri Matos, dizendo o seguinte: uma figura profundamente humana, com todos os seus conflitos existenciais, e ao mesmo tempo o homem crente, confiante em Deus. Destaco isso para você aqui, independente da sua graça, que procurava encarar todos os altos e baixos da vida. Interessante que em 1863, se eu não me engano, Simonton ele tem um momento no seu trabalho que ele vai para os Estados Unidos, onde ele vai casar-se com Ellie Murdoch, e depois de 4 meses de casados ele retorna ao Brasil. E nesse retorno do Brasil, passado um ano de casado, mais ou menos em 1864, Simonton ele vai passar por uma situação muito complicada. Eles vão ter uma menina que vai chamar-se Pequena Ellen, a Pequena Ellen, como é dito no seu livro, mas diante das situações que ele vem enfrentando 9 dias depois do parto, da gestação da Pequena Ellen, a sua esposa tem complicações e ela vem a falecer. E aí nós encontramos na história de Simonton um relato profundamente doloroso que mostra realmente o que Alderi fala aqui, um homem que crente, que confia em Deus e depende da sua graça. Você encontra relatos do que eu vou dizer aqui nesse livro que ele escreveu, que nós temos escrito aqui, chamado O Diário de Simonton, um livro extraordinário, um livro que vale a pena você ler, para você aprender um pouquinho mais sobre a história desse missionário e como que ele enfrentou as dificuldades do ministério aqui no Brasil. Semana que passou eu estive com um dos meus professores, e ele comentava, no Facebook, ele comentava que independente da nossa fé, todos nós deveríamos ler esse livro aqui, o Diário de Simonton. Nesse livro, eu te separei aqui no estudo hoje alguns trechos importantes desses momentos pontuais na vida de Simonton e do significado que esteve para ele. Olha só o que eu separei aqui. No dia 19 de março de 1864, olha o que Simonton escreve em seu diário. Hoje é o primeiro aniversário de nosso casamento. Um dia de amáveis recordações e sentimentos de gratidão. Foi um ano de bênçãos, quase sem interrupção. Estamos encantados com a perspectiva de morar de maneira tão confortável e econômica em local saudável e perto do trabalho. Recebo isto como outra boa dádiva da providência que Deus estava dando para ele, Olha só então o que acontece dia 19 de junho de 1864. Nossa primeira filha acaba de nascer.
às 11 horas, e já se passaram 25 minutos. Deus seja louvado por sua bondade. Ele ouviu e respondeu às orações. Eu o louvarei por sua bondade. As lembranças dos sofrimentos da Ellen está ainda muito vívida para permitir que pense na criança. Ele está falando do parto ali, daquela situação que foi um parto difícil, né? Passaram alguns dias, olha o que ele escreve então na terça-feira, no dia 28 de junho de 1864. Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão na salinha de entrada. Deus a levou tão de repente que ando como quem sonha. Ele continua no dia 1º de julho. Como está tudo mudado à minha volta e dentro de mim. O Senhor me trouxe aflições, mas preciso aquietar-me. Sinto que Ele me deu sustento para que eu não ficasse totalmente vencido. Meu Deus e Salvador, guarda-me e a minha pequena Ellen, pobre criaturinha. Ainda não estou consciente do que tenho que lhe dar, além do meu cuidado. Perceba que ele expressa no seu diário esse momento tão difícil da sua vida. O que ele fala então no dia 5 de julho. Passou-se uma semana de solidão. Vivo com as lembranças de minha esposa, que me foi tomada no cuidado do bebê, querido bebê que ela deixou. Que aquele que me afligiu possa ajudar-me a suportar o fardo agora colocado sobre mim. Muitas vezes, ao refletir sobre os textos bíblicos que falam sobre o sofrimento, eu ficava a imaginar por que havia sido poupado. Eu dizia a Ellen que minha sorte parecia ser excepcional, mas agora o sofrimento chegou. Exatamente quando meu cálice de felicidade terrena estava cheia. A fonte da maior parte das minhas alegrias, mais pura, me foi tirada. Cada vez que desperto, sou lembrado da minha perda. Sinto um vazio que nada pode preencher, a não ser o próprio Deus. Graças ao seu nome, porque posso orar a Ele na certeza que é meu Pai e cuida de mim. Quão preciosas são as suas promessas e esperanças de perpétuas delícias à sua destra. Perceba, eu quero trazer um destaque na última frase, nessa frase que nós encontramos no relato de Simonton, no seu diário, que é o seguinte: posso orar a Ele, na certeza que é meu Pai e cuida de mim. Olha só que tremendo e que profundo aquilo que Simonton declara ali diante dessa perda, diante da situação que ele tem enfrentado na sua vida aqui. Um momento muito difícil em que ele se encontra e precisa refletir profundamente sobre os passos que ele precisa tomar aqui agora. E aí eu pergunto a você, não seria isso o nosso alvo diário? Poder realmente confiar em Deus, ter a certeza que Ele cuida de nós, nas circunstâncias da nossa vida, nas adversidades que a gente enfrenta, que a gente não sabe como lidar, como enfrentar. Por exemplo, quando nós falamos dessas circunstâncias que emergem a necessidade, nós temos, por exemplo, a criação de filhos. Muitas vezes a gente se vê perdido de como vai educar uma criança, de como vai tratar uma criança, e parece que a gente não sabe por onde caminhar. Por exemplo, no sustento do lar, onde muitas famílias, infelizmente, perderam seus empregos. Como que nós vamos dar conta de sustentar a nossa casa, de prover o sustento digno para as famílias, né? Na vida profissional, quantas pessoas que estão sem saber para que rumo tomar, parece que a sua profissão não deu os resultados que esperava, por mais que invista, parece que não dá conta. Uma outra área, nas crises emocionais, né? As situações que a gente tem vivido, cimentado, tem muitas vezes nos feito ficar um pouco que perdidos no meio de toda a história, né? Uma outra coisa, o sofrimento, como que a gente lida com o sofrimento em crises econômicas, emocionais, em crises físicas que a gente enfrenta na nossa vida, como que a gente consegue confiar em Deus? E o medo do fim, né? Quantos de nós temos medo da morte, né? A gente percebe que esse momento que a gente tem vivido mundialmente, né, tem exacerbado esse medo da morte, medo do fim.
medo de não entender profundamente o que nos está reservado, a vida que está nos reservado. E é por isso que eu quero propor nesta manhã de estudo aqui esse tema. Ele cuida de nós, e para que nós venhamos conversar sobre esse tema, eu quero convidar você a ler o livro, o Salmo 62, que é o Salmos que nós vamos estar refletindo nesta manhã, pensando um pouquinho sobre ele, de forma bem devocional. Eu quero hoje trazer um estudo não tão teológico, aprofundado, mas um estudo mais devocional para a nossa alma, que precisa realmente compreender o cuidar de Deus e trazer essa verdade que Hamilton faz, a convicção que a gente pode orar a Deus e saber que Ele cuida de nós. Vamos lá então, amados. O texto fala o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes? Como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Pensando nesse salmo, um salmo em que a maior parte dele, o salmista, no caso aqui, Davi, se preocupa com meditações que o levem diante da circunstância a confiar mais em Deus, e que as pessoas que estejam ouvindo essa expressão, essa devoção a Deus, também confiem. Então, o objetivo geral deste salmo para o seu escritor é que ele possa de fato confiar em Deus, e que as pessoas também possam confiar nesse Deus majestoso, esse Deus que nos traz esperança, mesmo diante das circunstâncias, o salmista quer nos convidar a isso, a confiar em Deus e a ver. Por isso eu quero trabalhar nesta manhã 6 lições que devemos aprender em nossa caminhada, 6 lições que este salmo nos ensina e que devem estar constantemente em nossa caminhada, fazendo parte de quem nós somos, ok? Vamos lá então, a primeira lição que nós devemos aprender é a lição da maturidade, ou seja, não viva de reações. Perceba o que fala versos 1 e 2. Somente em Deus espera silenciosa minha alma. Olha só como é que ele começa esse verso dizendo aqui, Somente em Deus espera silenciosa minha alma. Significa o quê? Apesar de tudo, minha alma está em silêncio perto de Deus. Ou seja, independente da circunstância, a alma nossa, perto de Deus, deve estar em silêncio. Por que em silêncio? Porque dele vem a minha salvação. Aí o salmista, ele vai mais uma vez pontuar, só ele é, somente ele é a minha pessoal rocha e a minha salvação. É ele a minha fortaleza. Rocha, salvação e fortaleza são expressões de segurança. E aí, você vai encontrar ao final desse texto algo que nos faz pensar sobre o que é maturidade
diante das adversidades que a gente enfrenta. Preste bem atenção. Não serei grandemente abalado. Amados, aqui nós temos uma riqueza extraordinária nesse texto. Perceba que o salmista fala, não serei grandemente abalado. O salmista não afirma, nós não seremos jamais abalados, nós não seremos imunes às dificuldades. Ele fala que nós não seremos muito. Ou seja, o salmista que reconhece que a vida ela tem os seus percalços, ela tem as suas dificuldades, mas que em Deus nós podemos, perto dele, ouvir a sua voz como nosso protetor, como nosso salvador, e acalmá-los a esperar de forma silenciosa. E isso é maturidade. A imaturidade existe no coração daqueles que quando vem a dificuldade já se desesperam, já ficam preocupados e peraí, deixa eu fazer uma observação aqui. Ficar preocupado é natural do ser humano, né? Quando você vai encontrar Mateus ali no Sermão do Monte, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos. E a expressão não andeis ansiosos significa o quê? Deus sabia, Jesus sabia quando ensinava isso, que naturalmente o ser humano ficaria ansioso. Todavia, aquela expressão significa não se deixem dominar desesperadamente pela ansiedade. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Ficar ansioso, preocupado, é natural do ser humano. O que a Bíblia nos convida é não nos apavorarmos, não sermos tomados de uma inquietude que nos adoece, que nos deixa malucos. A imaturidade na vida do cristão é isso. Quando ele não confia em Deus diante das crises e dificuldades. Ele pode até ter medo, ter dúvidas, mas ele precisa confiar em Deus. Deixa eu contar aqui rapidamente para que você possa entender. Aqueles que nos acompanham mais de perto sabem que nós tivemos um período em Londrina cuidando da saúde do meu pai. E uma das coisas que a gente tinha muita consciência quando estava para fazer uma cirurgia, por causa da comunidade que meu pai já tem, o quadro clínico dele, que é um quadro que inspira os cuidados, nós tínhamos plena convicção do seguinte, que Deus estava no controle de todas as coisas. Inclusive, havia a possibilidade do meu pai não sobreviver àquele centro cirúrgico, àquela mesa de hospital, mesmo sendo uma cirurgia que para pessoas da nossa idade seria simples, como uma cirurgia ortopédica, né? Mas por causa do quadro clínico dele, haveria a possibilidade até mesmo dele não estar vivo. E aí, como filho, a gente confia que Deus está cuidando. Mas como filho, eu tive medo, fiquei preocupado, tive receio, enquanto eu não recebi, que a cirurgia foi tudo bem, meu coração estava inquieto, meu coração estava incomodado. Mas o que significa, por que eu estou contando isso para você? Para você entender que sentir o medo, sentir a dúvida, é natural do ser humano. Mas a gente amadurece no processo quando nós compreendemos que Deus está conosco, que independente das circunstâncias, Deus está provendo, Deus está cuidando, Deus está trabalhando em nossa vida. E aí a gente pode descansar confiadamente em Deus. É isso que significa ser maduro na fé cristã, não viver de reações. Uma segunda coisa que nós encontramos aqui é uma lição chamada consciência. Não espere um mundo diferente. E aí olha só o que o salmista vai colocar aqui. Até quando acometereis um homem, todos vós, para o derribardes como um muro pendido, uma cerca prestes a cair? Eles somente consultam para derribá-lo da sua alta posição. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no íntimo maldizem. Aqui ele está falando uma realidade do mundo. Ele está falando que as pessoas estão preocupadas consigo mesmas. Aqui quando ele fala do muro prestes a cair, um muro pendido, uma cerca prestes a cair, ou seja, essa pessoa está mal, mas as pessoas insistem em piorar a situação. Você vê nas empresas pessoas que querem crescer, mas para crescer elas têm que passar por cima de todo mundo. Elas realmente fazem, às vezes você num ambiente profissional, você está ali numa expectativa, de repente você recebe uma notícia que você foi traído pelo teu amigo de trabalho e você fala, mas como essa pessoa faz isso? O salmista tem consciência de que isso faz parte do mundo. O mundo é assim, as pessoas são assim. Ele diz assim, eles somente consultam para derrubá-lo da sua alta posição. Deleitam-se, têm prazer em mentiras. Com a boca falam bem,
mas no íntimo maldizem, né? Quantas pessoas você encontra aqui na frente é uma pessoa, por trás é outra, que na frente fala que quer o seu bem, mas por trás está prejudicando a sua vida, falando mal, né? O salmista tem consciência que o mundo é assim. E por que o mundo é assim, amados? Porque nós vivemos num mundo disfuncional. Gênesis capítulo 3 nos lembra que desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas se tornaram egoístas, avarentas, donos de si mesmo, orgulhosos, presunçosos, que planejam males. Romanos capítulo 1 vai falar que o homem ele não só faz o pecado, ele planeja, ele cria, inventor de males, de maldades. Né? A maldade do ser humano não tem limite. Se não fosse Deus para coagir, para controlar a maldade, nós viveríamos num mundo que seria um eterno caos. Assim, amados irmãos, é importante que você tenha consciência, assim como o salmista tem aqui, nós não podemos esperar um mundo diferente. O mundo não é um romance hollywoodiano, o mundo não é de flores, há dificuldades, há espinhos, há lutas, nós seremos traídos, nós passaremos por dificuldades, irão mentir sobre a gente, nós enfrentaremos circunstâncias como estas. E o salmista nos convida aqui a ter ter consciência que isso faz parte da vida. Então, a primeira lição que o salmista nos ensina é que nós devemos ter maturidade, não viver pelas reações. A gente tem que calmar e confiar que todas as coisas Deus está cuidando. Uma segunda lição é a consciência de que o mundo é assim. O mundo é assim e nós não podemos esperar de outras pessoas um comportamento ético e moral quando essas pessoas não conhecem um Deus que transforma suas vidas para ter um comportamento ético e moral. Conversava com uma pessoa aqui essa semana e ela falava sobre a dificuldade, né, que a gente às vezes passa por decepções na igreja e a gente não espera que pastores, presbíteros, diáconos, líderes ajam tenham alguns comportamentos que a Bíblia não aprova, né? E aí nós conversávamos sobre que infelizmente essas coisas são naturais, né? Ser humano é um ser humano difícil. Você vê o ministério de Jesus, né? Quem mais perseguiu Jesus, quem prendeu Jesus, quem planejou sua morte foram os religiosos da época, foram os fariseus, os escribas, saduceus, que eram, assim, comparando hoje, seriam os pastores, os líderes, os diáconos, os presbíteros do nosso contexto atual aqui, né? Então perceba que a consciência que nós temos que ter que isso faz parte. Uma terceira coisa, entrega. Ele é o centro de tudo. Olha só o que fala os versos 5, 6 e 7. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha força, a minha forte rocha e o meu refúgio. Olha só o que ele fala que eu destaco para você. Somente em Deus. Só Ele é a minha rocha. De Deus depende. Estão em Deus a minha forte rocha. Ele vai expressar aqui, mostrando que a sua vida só pode existir, só pode caminhar quando ele entrega todas as coisas para esse Deus que é poderoso, que é soberano, que tem poder para cuidar da sua vida, que tem poder para guardar a sua vida, independente das circunstâncias, independente do caos que nós estamos vivenciando ou estamos experimentando na nossa vida. Somente dele, somente em Deus, ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza, nele estão todas as coisas da minha vida. Somente em Deus está a minha esperança. Você precisa aprender na caminhada cristã a entregar a Deus tudo aquilo que você é. As injustiças, as situações complicadas, entrega a Deus. Entrega a Deus, que esse Deus é fiel, é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para corrigir os nossos equívocos, para transformar extraordinariamente a nossa vida. Amados irmãos, nós somos convidados por Deus para viver essa expectativa da realidade do poder de Deus em nossa história. Você é convidado a viver a expectativa do reino de Deus na sua vida. Por isso,
Primeira lição, nós precisamos ter maturidade, não agir pela emoção, mas compreender que nós temos que nos aproximar de Deus. Segundo, ter a consciência que o mundo é assim, que há dificuldades na nossa vida. E terceiro, entregar tudo àquele que é poderoso para cumprir os seus propósitos na nossa história, na nossa vida, dia após dia. Quarto, lição que nós aprendemos: dependência não conduz a sua vida. E assim eu quero citar o verso 8. Confiai nele, ó povo. Agora o salmista fala para o povo: em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha só o que ele expressa: o tempo todo, povo, o tempo todo confie em Deus. Olha como ele é mais cirúrgico aqui: derramai perante ele o vosso coração. Esse derramar, dizer: Deus, eu não consigo ter fé, Deus, eu não consigo caminhar, Deus, eu não consigo fazer, eu não consigo acertar o alvo, por isso eu dependo de Ti. Essa expressão que o salmista, ele aprofunda, ele fala: Deus é o nosso refúgio. Ao mesmo tempo que ele coloca o povo, ele se coloca junto com o povo nesse processo de transformação, nesse processo de crescimento diário da sua vida. Ele fala: confiai o tempo todo, confiai o tempo todo naquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa história. Nós precisamos confiar no Deus da nossa salvação. Que Deus possa levar-nos a realmente depender completamente nele, completamente da sua história em nossa vida. O salmista caminha por esse processo, onde ele fala: olha, nós precisamos ter maturidade, não viver de reações, não viver pelo que nós estamos passando. Devemos ter uma consciência: o mundo é um mundo difícil. Nós seremos traídos, teremos dificuldades, teremos crise, teremos pandemia, teremos momentos em que nós teremos jogar a toalha. Nessa hora, nós precisamos entregar tudo a Deus. Entregar a nossa vida, nosso trabalho, nossa família e depender dele o tempo todo, sabendo que sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele nós não podemos caminhar, sem Ele nós não podemos viver, sem Ele nós não podemos construir algo significativo, algo que realmente faça diferença na nossa vida, na nossa história. Um outro que ainda, quinto, a adoração. É um convite que nós temos a lição de reavaliar. Reavalie suas prioridades. Olha só o que o salmista nos fala aqui nos versos 9 e 10. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Olha só que interessante aqui. E aqui, amados, eu acho algo assim fantástico da parte de Deus nesse trecho aqui, muito bacana. O fato de que nós estamos falando de oração, e quando a gente fala o tema de oração, a gente acha que nós estamos falando de música, de louvor, daquilo que acontece na igreja, mas a adoração aqui significa onde nós devotamos nossa maior prioridade. Ele vai falar no começo aqui que somente são vaidade os homens plebeus, aqueles que não conhecem a Deus, que eles vivem uma falsidade, né? Que tudo que eles juntam não tem valor nenhum. Essa ideia de não ter valor, ele fala assim: ó, não confie naquilo que extorquis, nem vanglorieis na rapina. Agora, se as vossas riquezas prosperam, se o seu trabalho dá certo, se você está ganhando muito dinheiro, preste atenção, não ponhais nelas o seu coração. Não confieis, não vos glorieis, não ponhais nela o vosso coração. Ou seja, não ache que você está nessa crise bem porque você tem um capital. Não ache que é o teu trabalho que mantém a sua vida, que é a sua expertise, a sua performance pessoal que mantém a sua vida, a sua casa. Nós precisamos saber que nós não somos nada diante de Deus. Nós não podemos dar valor àquilo que Deus não quer que damos valores. Nós precisamos confiar que Deus é o nosso bem maior. Aqui eu me lembro do Salmo 16, a última parte, verso 2, se não me engano. Diga ao Senhor: Tu és
meu bem maior, outro bem não possuo além de ti. E é interessante pensar isso, porque C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Ele afirmava assim que casamento, carro, bens, trabalho, essas realizações pessoais que a gente faz, ele fala que isso são bênçãos que Deus dá na nossa vida, são presentes que Deus concede aos seus filhos. Mas ele fala uma coisa interessante, que nós não podemos colocar nessas pessoas a felicidade da nossa vida, nessas coisas a felicidade maior. Ele fala que isso são sombras da verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus. Ou seja, casar, ter filhos, casa, carro, bom emprego, um bom salário, um bom reconhecimento humano. Isso são presentes que Deus concede ao homem, mas quando nós achamos que isso é o significado maior de felicidade, nós estamos equivocados nisso, né? E C.S. Lewis fala assim que é interessante porque o ser humano, ele insiste em brincar com poças de lama, porque ele não sabe o que é um final de semana numa linda e bela praia. Ou seja, a gente valoriza demais essas coisas que o mundo diz que são importantes. E a gente não percebe que o mais importante é que nós tenhamos Deus como nosso Senhor, como objeto da nossa adoração maior. Ele, só nele está a nossa salvação, só nele está a provisão de todas as coisas. Assim eu parto então para o último ponto, que é esperança. Deus é o justo juiz. Olha o que fala os versos 11 e verso 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Está com o final desse verso para você aqui. Amados, a gente vive tempos complicados. A gente vive tempos em que a justiça tem sido envergonhada, em que nós nos envergonhamos os nossos representantes políticos, muitas vezes nos envergonhamos os nossos representantes religiosos, muitas vezes a gente se envergonha das situações que a gente vive em ambientes profissionais, mas existe uma verdade aqui. Deus está vendo todas as coisas e há de trazer juízo todas as coisas. Eclesiastes fala isso, né? Que nada vai ficar encoberto, né? Que ele há de trazer juízo tanto às obras boas como às obras más. Assim, amados, nós precisamos viver em esperança, na confiança que Deus está cuidando das nossas vidas, que Deus está preservando a nossa vida, que Deus está trabalhando em nós para que nós venhamos a ser aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele quer de cada um de nós. Nós precisamos confiar em Deus, sabendo que Deus é a porção mais maravilhosa que nós temos, é a bênção tremenda que nós temos, quando nós temos a esperança que Deus é o justo juiz, que Ele trará a justiça, que Ele irá limpar dos nossos, enxugar os nossos olhos toda lágrima. Nós confiamos num Deus que é poderoso, nós confiamos num Deus que cuida de nós. É esse Deus que nos convida a perceber que Ele é o justo juiz. Assim, resumindo o que nós conversamos aqui hoje, nesta manhã, nesse breve estudo dessa devocional, né? 6 lições que o Salmo 62 nos ensinam e que devem estar conosco em momentos de dificuldade. Quais são? Primeiro, a lição da maturidade. Não viva de reações. Não seja reativo, mas confie em Deus. Espere silenciosamente ao lado do Senhor. Segundo, consciência. Não espere um mundo diferente. Nós seremos traídos, passaremos por dificuldades, passaremos por crise, seremos abalados, mas não seremos muito abalados, como o salmista nos fala. Uma outra coisa é a entrega. Deus é o centro, Ele é o centro de todas as coisas. Nós precisamos entregar nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos diante desse Deus que faz nova todas as coisas. Uma outra coisa, não só entregar, mas depender. Não conduza a sua vida. Diga: Deus, eu não consigo, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor esteja comigo, fortalecendo e me dando sustento para a caminhada. Quinto, adoração. Reavalie suas prioridades, perceba que o que você tem não vem dos seus méritos pessoais, da sua performance, mas é daquilo que Deus
traz a nós e agrega a nossa vida dia após dia. E por último, esperança. Deus é o nosso juiz. Deus é aquele que está conosco. Deus é aquele que está caminhando conosco. Nós, essa semana, completamos 161 anos de igreja. E o que a gente pode dizer é que Deus está conosco, que Deus cuida de nós e que nessa caminhada nós somos convidados a amadurecer, a ter a consciência clara da vida, a entregar as coisas a Deus, a depender dEle, a adorar somente Ele e ter esperança que Ele é o justo juiz, aquele que faz nova todas as coisas, aquele que tem construído na nossa vida uma bela história. Assim, amados irmãos, essa manhã, quero convidar você a refletir e praticar sobre algumas coisas que nós ouvimos nessa manhã. Primeiro, passe a olhar o mundo com outros olhos. Deus age, cuida, protege e intervém contra a iniquidade. Assim, a gente tem que parar de achar que o mundo está solto, está perdido. O mundo não está em desconexão com a vontade de Deus. O mundo, aparentemente, é um mundo complicado, mas onde Deus está cuidando e protegendo aqueles que são seus. Deus está cumprindo a sua vontade em meio a todo o caos que nós temos vivido e experimentado nesses dias. 2. A vida deve ser entendida com a consciência da transitoriedade e da fragilidade do sucesso e das conquistas humanas. Somente Deus é a verdadeira realização. Perceba que nós precisamos compreender que a vida é frágil, é transitório. As riquezas que nós acumulamos são transitórias, elas vão acabar. As situações que a gente vivencia não podem nos dar a segurança que só Deus pode nos dar. Somente em Deus está a nossa confiança, somente em Deus está a nossa esperança. Não coloque na vida humana, nas realizações humanas, no sucesso humano, a sua fé e a sua confiança, porque eles vão passar, são transitórios e logo vão acabar. Terceiro, não viva de maneira irresponsável a preciosa vida que Deus lhe deu. Suas escolhas implicam diretamente na eternidade. Ou seja, você tem uma vida e Deus te dá escolhas. Deus te dá uma livre agência para que você possa escolher bem o teu trabalho, a sua família, o seu casamento, o que você vai fazer, os negócios que você vai fazer. Então haja com sabedoria e prudência naquilo que Deus tem para cada um de nós. Não desperdice, não seja irresponsável com o presente que Deus nos concede, chamado a vida. A vida que nós temos para fazer diferença, para honrá-lo, para dedicarmos profundamente a Ele. Não viva com responsabilidades. E por último, Deus cuida de seus filhos, por isso assuma hoje essa condição de poder orar a Deus na certeza que é seu Pai e cuida de você. A oração de Simonton, na certeza que é o nosso, que Ele é nosso Pai e que Ele cuida da gente. Que nós possamos confiar em Deus na nossa vida, em tempos difíceis, nos momentos que a gente não sabe o que fazer na educação de filhos, no casamento, no trabalho, na igreja. Confiar que Deus é o nosso Senhor. Que as lições que esse salmo nos trazem hoje, e a breve história que eu contei desse homem chamado Ashbel Simonton, aquele que iniciou os trabalhos presbiterianos no Brasil, possam nos motivar a realmente celebrarmos esses 161 anos na confiança que Deus é o nosso Pai e tem cuidado da gente. Em orar a Ele nos momentos de dificuldades, reconhecendo que nós nada podemos fazer e confiados que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu quero agradecer a você que participou conosco desse estudo bíblico nesta manhã de domingo. Quero desafiar você a estar compartilhando esse vídeo, a estar curtindo, comentando. E se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, faz isso, se inscreve no nosso canal hoje. Não custa nada para você. Se você não curtiu a página da igreja, curte a página da igreja também, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida e para a sua vida. Se você crê que esse conteúdo que nós temos produzido aqui tem sido abençoador para a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Que Deus os abençoe. Um ótimo domingo a todos.